Está no ar mais um episódio do MDcast aqui do portal MD News. Eu sou Márcia Dantas, você já me conhece. Estou aqui toda quarta-feira, sempre trazendo um entrevistado diferente, uma referência para te levar informação de qualidade. E hoje eu vou receber um convidado que literalmente, gente, ele muda trajetórias através da comunicação. É o Luciélio Guimarães. Ele é jornalista, professor, estrategista de imagem pública e também um dos nomes mais respeitados, gente, na construção de uma reputação, não só de uma pessoa física, mas também de empresas, executivos, celebridades, personalidades da internet, influencers. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a estratégia para melhorar a sua imagem perante ao público. Às vezes, você é um médico que quer, por exemplo, ser mais respeitado profissionalmente e usar a internet a seu favor. Mas você não consegue ter uma comunicação clara, você não tem uma estratégia de imagem clara. E a gente vai conversar também sobre política, sobre como os políticos usam essa estratégia de imagem para conseguirem votos, serem reeleitos, para dominar a opinião pública. Vamos falar também da crise da influência, porque hoje muitos influencers estão perdendo a credibilidade, né? As pessoas não acreditam mais e tem muita gente num movimento contrário, indo pro offline, saindo das redes sociais com preguiça dessas estratégias que já estão sobrecarregadas, né? Que estão realmente perdendo espaço. Então hoje, Luciélio, muito bem-vindo, obrigada por estar aqui. Falei tudo certinho? Pelo amor de Deus, eu tô diante de Márcia Dantas, pelo amor de Deus. E olha que legal, né? Você já pincelou aí um cardápio completo de coisas que a gente tem que pincelar para as pessoas ficarem até o final, né, meu amor? A gente tem essa estratégia por aqui. Mas quem não ficar também vai ter que pagar curso. Então, né, melhor estar aqui porque é de graça. Eu adorei, né? Você viu? Já valorizou o passe dele. Falou assim, meu amor, é melhor assistir do que pagar um curso depois. O nosso, inclusive. Né? Você está fornecendo isso de forma gratuita. Ainda mais, ó, eu trabalho muito estratégia de oratória. E aí eu queria saber como é que complementa. Não adianta só falar bem. Né? A gente precisa complementar essa imagem estratégica. Tem alguns pilares, Luciélio, que a gente pode trabalhar? Quando a gente fala de imagem no geral, tem três véus aí, três pilares. Visualidade, então é tudo aquilo que a gente cria de memória no cérebro. E por que visualidade? Porque a visualidade compreende também quem não enxerga. Então, através do tato, sabe, da audição, do olfato, consegue formar imagens no cérebro. Então, tudo isso contribui para que a gente avalie, julgue coisas, pessoas, empresas e por aí vai. Esse é um pilar, visualidade. O outro é o comportamento. Como uma pessoa se comporta, um produto se comporta e também como uma empresa se comporta. Mas como assim um produto se comporta? Você comprou uma roupa, ela rasgou, isso é um comportamento, né, de um produto. E aí vem a expressão. E a expressão envolve a comunicação verbal, a não verbal, linguagem corporal, tom, pausa. Então, você que tem uma oratória brilhante, você passou por diversos treinamentos. Perfeito. Não é simplesmente porque, eu sei falar e vou sair falando. Precisa desse treinamento. É a mesma coisa, eu sei me defender, mas nem por isso eu sou um advogado. Né? Então, são esses três pilares. Hoje nós vivemos numa sociedade visual, por exemplo. Totalmente. Né? Então, inclusive eu quero citar Silvio Santos aqui, porque uma vez eu ouvi dele que a câmera precisa gostar da pessoa. E isso é muito visual. Sim. E a televisão é isso, né? É um canhão ali que te potencializa a tua imagem para todo mundo, para milhares de pessoas ao mesmo tempo. E ele diz que quando a câmera não gosta da pessoa, é muito difícil você emplacar aquela pessoa. E ele fez esse elogio referente a mim, que ele disse, é engraçado, a gente te olha e gosta de você. Por que isso acontece tão rápido? E isso a gente pode trabalhar? Ou, por exemplo, carisma nasceu em mim? Dá para trabalhar. Foi legal você ter trazido essa reflexão, porque é a primeira vez que eu falo sobre isso. Quando você fala com uma câmera e essa intimidade que ele propôs, é a intimidade que você tem com quem está te assistindo. Muitas pessoas travam quando ligam ali um celular, uma câmera fotográfica, porque tem gente que usa ainda, uma filmadora, enfim.
trava, porque não identifica que tem uma pessoa que você está conversando com ela. Então, a primeira coisa que você faz é isso. O olho no olho, a conversa. E aí tem uma outra coisa que você tem. Você, eu não sei se por treinamento ou se isso é intuitivo, você alonga as vogais A, E, I. Quando você alonga as vogais A e I, você se torna mais simpático. As pessoas te percebem com mais carisma. Fora tudo isso, você usa segurança, então uma postura corporal boa, mãos espalmadas, sabe aquela postura aberta? E tudo isso constrói essa figura carismática. Aí as figuras não carismáticas, vai ser a pessoa que está com o ombro caído, falando assim, aí não olha, No é olho. uma conversa, é uma triangulação, tá falando você, eu e Yes. você, né? Então tem essa triangulação, a pessoa foca só aqui, fala para dentro, fala abaixo, e o falar para dentro, fala abaixo, demonstra desinteresse na conversa. Ou tem pessoas, apresentadores, que geram incômodo pelo contrário. Fala muito alto, grita, isso irrita o ouvido. E tem gente também, Luciele, que fala com uma soberba. Aham, Eu sou melhor aham, que isso, aham, aquilo. aham. Aí parece que já cria uma antipatia. Sim. E posso te falar outra coisa que cria antipatia? Até a própria fonação. A forma como a gente usa as nossas caixas, que a gente tem aqui, ó, o nariz, a boca, até a testa. Se você falar, colocar a mão na testa, você vai ver que tem uma vibraçãozinha aqui. A pessoa, quando ela usa, não usa muito o nariz, e usa só a boca ou a garganta, ela já fica um pouco blasé. Percebe? Eu usando isso aqui, olha, cria-se um distanciamento. Fica aquela coisa horrorosa. E o contrário também acontece. Se eu falo muito fanho, vira uma coisa sem credibilidade. Muito fino também, né? Fica totalmente infantil. Ai, amor. Fica sem respeito. Então você tem que usar toda essa estrutura aqui para falar. E isso é treino também, né? Treino. É treino. Totalmente. Porque eu lembro que quando eu comecei, por exemplo, um chefe falava assim, a sua voz é um pouco infantil. E aí foi uma coisa que eu fui pra fono, tive que trabalhar, fazer exercícios para tentar deixar a voz um pouco mais grave em alguns momentos. Mas eu não posso tirar o meu agudo porque a minha simpatia, aquela coisa, tá mais no agudo. Mas você tá equilibrada. Exato, tem que equilibrar os momentos. E aí, quando a gente vai, quer completar? Não, pode falar. Eu ia só dar uma dica de agudo Fala. e grave. Não, eu quero escutar você. Não, eu pensei assim, no agudo e no grave, eu dou aula também para os meus meninos de jornalismo, e a gente brinca que tem um sotaque do jornalista, que é aquele jornalista que fala assim, e termina a frase assim. Tem uma paradinha e faz a cabecinha. Tem até um menino ótimo na rede social que faz uns vídeos muito bons. E eu falo que, assim, gente, não precisa ter esse sotaque de jornalista, pelo amor de Deus. E aí, o que a gente precisa ter numa matéria, num off de matéria pra você gostar de assistir? Uma onda. Sim. É em cima e embaixo, vai e volta. É como se fosse, você não pode ficar todo o tempo aqui no mesmo lugar e também não pode ficar muito tempo aqui. E aí você vai, as entonações precisam ser diferentes pra pessoa gostar de te ouvir. Assim como aqui eu tô fazendo, né? Começa de um jeito, faça uma pausa. Sim. É a mesma coisa num off de uma reportagem, né? Não, e olha, o próprio conceito do som, ele chega através de Ondas. ondas. Exato. A própria informação visual que a gente recebe são ondas. São fótons que entram aqui no nosso olhinho e que formam a imagem. Tudo é por onda. Eu achei magnífico você falar isso. Eu falei que ia dar uma dica sobre o agudo e o grave. Normalmente, quando a gente fala muito rápido, a voz acaba ficando um pouco mais aguda que a voz fininha. Como que eu tenho a voz muito aguda, eu quero deixar ela grave. Respira. Começa a falar mais devagar. Porque o ar vai saindo com controle, fica aqui, ó. Olha que grave. Mas aí você não precisa fazer a voz do jornalista e é só controlar a respiração. Perfeito. Então, tem uma voz muito grave. Controla o teu ritmo. Dá pausa. Já vai ajustando. E pausa também comunica. Perfeito. Quando eu uso
pausas, eu tenho algumas intenções. E pausa não é só para vírgula, tá? Que a maioria de nós aprendeu isso. E não Verdade. é. A pausa, ela pode passar uma mensagem constrangedora para outra pessoa, do tipo, a outra pessoa falou uma coisa, você não engoliu muito aquilo. Aí você fica. Se você usa uma respiração, parece que a pessoa vai te atacar. A pausa, ela pode ser também com finalidade didática e para criar essas ondas no discurso. Pode ser de humor, né? Às vezes, né? Sim, Para dar o tom também, da risada, para dar o público riu, então agora eu vou continuar, né? também. Então, olha como a oratória, ela Sim. constrói uma imagem. É muito legal, né? E a gente nunca parou para perceber isso. Verdade. Imagem ficou associada só à roupa, só a look. Aí começa a olhar para as pessoas que usam burca. Essas pessoas também têm uma imagem. Sim. A Lady Gaga, a Kardashian lá, a primeira, que eu esqueci o nome. A Kim. Quando elas surgiram para chamar a atenção, rosto coberto. E aí todo mundo, nossa, quem é essa? Porque cria uma mística, né? Exato. Em cima. As pessoas até hoje têm esse feitiço por quem não se mostra tanto. Porque hoje todo mundo mostra tudo. Tudo. E isso é consequência também da era que a gente vive, né? Se a gente for pensar um pouquinho na história, Márcia, sei lá, começou ali com as pinturas rupestres. Era o que a gente tinha de informação de mídia. E aí só tinha essa informação, você não tinha na sua casa. Sim. Você tinha que ir até o lugar, até aquela caverna, para ver aquele tipo de comunicação, ou o ao vivo com a pessoa, o social. Aí depois vieram as pinturas, os museus, surgiu o rádio. Aí eu começo a imaginar a pessoa, aquele vozeirão do rádio, tinha 1,30 m. Nossa, muita gente quando encontra gente da TV, atores, fala, nossa, mas é tão baixinho. Exato. Porque o nosso cérebro está idealizando, criando aquela figura. Veio a TV, que pulverizou. Eu não posso também esquecer do jornal, da revista, né, dos cartazes que surgiram na França. Então, aí começa-se a pulverização. Me vem a internet. E essa pulverização, digamos que ela era um pouco, embora de massa, ela era limitada pela quantidade de veículos e de profissionais. Aí me aparece a internet na mão de todo mundo, no planeta inteiro, onde todo mundo vira um produtor de conteúdo. Sim. Aí o bombardeio de imagem fica gigantesco. Para eu me destacar nessa imensidão, eu tenho que aprender a criar nichos, porque não adianta, eu vou chegar no oceano, eu vou morrer com tanta água. Então, peraí, minha praia é essa daqui. E eu escolho a minha praia, a minha tribo, e eu começo a falar. Então, olha como a imagem, no decorrer da nossa história, da humanidade, ela foi sendo moldada, e agora a gente está num processo de quase que colapso. Exato. Inclusive, eu queria tocar nesse ponto. Quando uma influenciadora vai até uma UTI com o filho entubado e filma essa criança. Quero nomes. Você que está assistindo, você sabe quem estou falando. Quando uma influenciadora usa a rede social para vender jogos de azar, por exemplo, que acabam com a vida de muita gente. Quando uma influenciadora põe em público o seu divórcio, a sua traição, o print que ela brigou com o menino na internet, no WhatsApp, quando ela expõe ultramente assim, a vida em todas as camadas e tem 50 milhões de seguidores, isso é um sintoma de quê? Sintoma de saúde mental. Que as pessoas não estão bem. Não, é um sintoma mesmo de eu preciso de aplauso. Por parte dela. E por Sim. parte de quem vê? Aí Qual é essa necessidade? Aí de quem vê, existe... como que funcionou a publicidade? A publicidade usou isso muito bem ao longo das décadas. A publicidade criou o desejo. O espelhamento de quem assiste está ali, ó, num referencial. Essa pessoa me representa. Ou tem o ideal aspiracional.
Eu quero ser essa pessoa, eu gosto do estilo de vida dela. Ela tem valores parecidos com o meu. Isso não é de rede social, tá, Márcia? Isso vem das cavernas. A gente se juntava em tribos baseado em crenças, são os nossos valores. Isso permanece até hoje. Quando um influenciador faz essa exposição excessiva, do lado dele existe a necessidade. Preciso me manter vivo. Preciso ser aprovado. Sim, e manter viva a imagem, porque se ela não faz isso, ela morre. Ela morre publicamente. Aquela velha história, nossa, fulano sumiu, fulano desapareceu. É uma morte. Mas, aí a gente vai pro outro lado. Esse jogo de imagem, ele tá totalmente atrelado à reputação. O que é reputação? É uma palavra que vem do latim, reputationis, que significa pensar sobre. Então, você tá olhando para mim, tá pensando sobre mim, eu tô olhando para você, eu tô pensando sobre você, você tá olhando pra gente, pensando sobre a gente. Tá tudo bem, tá? Julgando, normal. inclusive. Julgando. Quem sou eu pra É julgar? normal, gosto, não gosto. E aí vem o jogo da reputação. Eu estou expondo a minha imagem em excesso, mostrando um filho na UTI. Peraí. Aí você já começa a se desconectar dos valores. Que mãe é essa que joga o filho para os leões? Que mãe é essa que não tem a sensibilidade? Aí vem os joguinhos de azar. Poxa, essa pessoa que eu admirava, que era um ícone, para mim, rica, bonita, tinha tudo que eu admirava, era quase que uma santa. E aí ela vem com esse pecado, sabe, que está destruindo famílias, que são jogos de azar. Você começa a perder reputação. Perdendo reputação, você não vai ter mais o mesmo tipo de influência. Você passa a perder valor, e valor comercial também, valor moral, valor comercial. E aí depois vem a questão do rebranding. Só que para fazer um rebranding da imagem, demora. Demora. E quando você se reinventar, já passou o tempo. Quer um exemplo? Carol Conká. Uau. A Carol Conká Foi canceladíssima no BBB. canceladíssima ali. Ah, conseguiu reverter a imagem. Não conseguiu. Eu falei isso em outras entrevistas. Ela não conseguiu porque ela já não faz mais o que fazia. Ela já não apresenta mais os programas que apresentava. Ela já não é mais... garota propaganda é ótimo, né? Muito da minha época. Sim. Mas ela já não é mais garota propaganda, porta-voz de marcas. marcas. Tem a ver com racismo? Uma Não. pessoa que é cancelada, branca e loira, ela pode ter um rebrand mais fácil do que um negro? Não. Você acha que não tem a Não, ver? eu sei que isso vai incomodar muita gente, porque essas Sim. pautas sensíveis... Sim. Eu te perguntei isso porque é algo que eu me pergunto. Não, e ainda mais eu como pessoa branca Sim. falando isso. Mas não tem a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Obviamente que assim, uma pessoa preta, ela sofre, mas também o branco também sofre. Sim. Eu não sei se você vai lembrar da Betina. Lembro, eu parei de seguir já umas 2 vezes. Aí eu Olha volto a aí. seguir, aí paro de seguir e volto a seguir. Tá vendo? Mas não, É branca. Não, é branca. Branca, e foi cancelada da mesma forma. Eu não consigo. Então não é a cor da pele, é o comportamento daquela pessoa, é o discurso. Perfeito. Ela foi cancelada pelo discurso. Mas a pessoa que a gente estava falando antes, que era aquela mega influenciadora, Ah, sim, a ela tá Virgínia. fazendo o rebranding dela, namorando um 50 jogador! Falei. Namorando um jogador bilionário famoso, aí o rebranding dela é internacional agora. E aí? Olha, nem tudo que reluz é ouro. Muitas pessoas, elas usam a impressão para ela crescer mais ainda. Então, seguidores, carros, aviões, mansões. Essas pessoas não precisam ter uma casa que é do tamanho de um shopping. Por que elas fazem isso? É para aparecer, para mostrar. E para gerar mais curiosidade, a sensação de sucesso. Ela tinha uma história totalmente construída de uma mãe de família, o príncipe e a princesa e o caipira, não é nem o príncipe e a princesa, mas, sabe? O príncipe da roça, aquela coisa inocente, tinha esse arquétipo. Depois ela separa imediatamente, ela pega o maior jogador do mundo,
forçou ali Uma uma, barra, se né, humilhou. se humilhou. Ninguém tá vendo ela como a Bruna Marquezine. Não dá. Não tá. Então, todo mundo tá vendo isso como forçado. Eu quero reposicionar minha imagem, eu quero me projetar internacionalmente. Só que assim, quebrou-se o padrão de mãe de família. Deixa os filhos para ir lá buscar o jogador, pra ir lá Virou atrás do aquela mulher que jogador. separa e desesperadamente precisa chamar a atenção do ex. Sabe aquele perfil que a gente conhece, você conhece, Enquanto o ex-menino tá fazendo tudo bonitinho lá, tudo tá com a outra bonitinho, caipira, tá namorando igual, bonitinho. tá bonitinho. Aí as pessoas não gostavam dele e agora estão gostando. Você entendeu? Então, a pessoa, às vezes, peca pelo excesso. Por que com a Bruna Marquezine o Neymar funcionou? Dois solteiros, então tinha ali o novo rei do futebol com uma, eu não posso falar rainha, mas assim, uma princesa Sim, da da TV. dramaturgia. Nossa, gerou aquele, Sim. né? São casais que combinam. Isso é muito usado na publicidade também, quando você pega casais. A Grazi e o E o Cauã, Cauã, na época que eles estavam juntos, faziam perfeito. inúmeras propagandas. Inúmeras. Depois pararam de fazer, agora é a Thaís e o Lázaro. Verdade, Thaís e É. Lázaro. Então, esse caminho que a Virgínia está tomando não convence ninguém. E aí, por que não convence? Vamos olhar os pilares lá que eu te falei. Visualidade. O que é que eu vejo? Eu não vejo um discurso de, é uma família que está se formando. Ela pode seguir a vida dela, mas não está se formando uma família. Sim, estou com ele, né, para aparecer, para manter meu status. E outra coisa, tá ficando cafona cada vez mais o excesso de luxo, de soberba, de mostrar o que é demais. Gastar 2 milhões numa festa de uma criança, com gente morrendo de fome. Assim, nada contra, ela gasta o dinheiro dela, mas isso é cafona. A gente tava Cafona. falando, Steve Soberba. Jobs, sei o que, as pessoas mais ricas do mundo andam de camiseta, de calça jeans. É só impressão minha ou é cafona? Não. Eu vi a Juliette, que eu acho maravilhosa, Você é inclusive. estrategista de imagem, hein? Eu já pensei, eu fala sou aí, um pouquinho. você é maravilhosa. Cara, eu vi a Juliette e ela falando nisso, falou: gente, onde é que esse povo? Será que esse povo tá ganhando dinheiro de forma legal? Ela fez isso um story Você falando isso. Como que eles gastam 2 milhões numa festa de uma criança? Eu vim de lá do chão do Nordeste. Eu jamais vou fazer isso. Olha ela se posicionando e criando uma conexão moral com a audiência. Sim. E a Juliette, acho que fez isso lindamente, saiu de um BBB que tinha tudo também pra ter uma carreira. Mas ela foi se posicionando, ela foi pra carreira artística, ela foi estudando, ela foi se preparando sem uma exposição excessiva, com valor. Com valor. Com valor. E aí? E um dos principais valores dela é a humildade. Muito. A simplicidade. Ela não se desconectou. É muito comum isso acontecer com o famoso. É muito comum. A pessoa, ela é humilde, o Rafa sabe disso. É muito comum, ali, né? ó. A pessoa chega e a criatura mais humilde. Muda. Ficou famosinha, óculos escuros, já fecha a cara. Então, assim, ninguém me vê. Você vê, começa a bloquear a imagem que você projetou. Aí eu já não visto mais roupas comuns. Eu tenho que ficar fantasiado de grife. Porque não, isso vai me posicionar. Não vai posicionar. Vai distanciar da audiência. E você perde essa conexão. Carlinhos Maia. Uau, era a pessoa mais simples e tinha aquela coisa legal, né? De você falar, ver a realidade dele, da vila. Se perdeu. Se perdeu, porque depois começa com luxo excessivo. Se distancia. E essa pessoa fica tão perdida no personagem, ela fica perdida. E depois, para ela voltar, demora. Jéssica Caiane, a GK. Olha, verdade. Saiu do nada, pá. E ela deu uma endoidada, né? Deu uma endoidada. Pirou. Depois tirou os procedimentos, agora tá voltando a ser uma pobre camponesa. E aí camponesa. Tá estudando moda, acho que tá, né, tentando um rebranding também para esse outro lado, que eu acho que funcionou, tá funcionando, mas demora, né? Mas você vê que ela já perdeu? E por que isso demora? Com marcas, grandes marcas, acontecem isso também. Parmalat, vários escândalos, né, de soda cáustica no leite, lembra? Nossa.
Nossa. E isso aí, essa crise em marcas custa milhões, né? E tem marcas que nunca mais voltam a ser o mesmo. Você Exatamente. lembra acho que Baden-Baden, alguma coisa, as A cervejas lá do cerveja, sul que sim, tiveram problema? sim, Nunca mais as pessoas nunca mais, confiaram para nunca tomar a mais, cerveja. nunca mais. A crise do metanol que a gente está tendo agora, a queda na venda dos destilados, quanto tempo vai levar para as pessoas terem... Eu não tenho coragem ainda de tomar em bar, Pois nada. é. A não ser que eu tenha comprado, eu não... Não. Então, né? Então esse risco pode ser realmente fatal, né? Sim, acaba com a imagem que você projetou. E você vê parte de onde? Da reputação, o pensar sobre. Então, eu estou pensando sobre esta marca, ou sobre o bar. Ih, não posso tomar vodka, porque vai ter etanol, e eu vi Que na pode. TV que pode cegar, né? Tem inúmeras complicações. Para você recuperar demora anos, porque precisa provar que de fato está limpo. É igual um adicto, uma pessoa em recuperação em drogas, um bandido. Uhum. O bandido, ele quando ele vai é preso, olha o que acontece normalmente com eles. Eles entram para núcleos evangélicos. Verdade. Viram pastores ou não, mas eles precisam provar que são uma nova pessoa, não são mais aqueles monstros. Isso é um rebranding. Com famosos, com marcas, com coisas, com tudo é a mesma coisa. Suzane von Richthofen, ela tenta, só que ela não consegue. Tenta fazer a humilde, tenta dar entrevista, tenta colocar a história dela em livro, mas o crime que ela cometeu foi tão potente que por mais que ela tenha hoje fã-clube e milhares de seguidores, que aí é um Um outro absurdo. fenômeno que a gente tem que falar, que é Sim, um grande absurdo, mas é um rebranding que não funciona. sim. E olha que coisa doida. A gente estava falando aqui de Virgínia, Carlinhos e essa turma toda. É, todo mundo no Brasil, no mundo, aliás, ficou impactado com os influenciadores digitais, as novas celebridades. Sim. Nossa, o que é isso? Porque como que era antes? Eram os reis, rainhas, os Uhum. santos da Igreja Sim. Católica, as grandes celebridades, Depois os políticos, né? os políticos, modelos que estampavam Verdade. Gisele capas. Bündchen. Aí depois vieram os atores até Uhum. chegar nos influenciadores digitais. Perfeito. Ao contrário de todos esses outros, os influenciadores digitais, político também, mas ao contrário da maioria, os influenciadores digitais perderam credibilidade. Por quê? Porque as pessoas começaram a reparar que a vida, a ostentação, não é bem Não é aquilo, real. que o que elas vendem não é bom para ninguém. Em muitas situações não te entregam, então perderam a credibilidade. Aí agora começa a nascer um fenômeno novo, que é o influenciador do crime. E um rebranding voluntário, porque a Suzane, a Elise, o Cravinhos não estão com agências de marketing de publicidade para o reposicionamento. O que é que acontece? A nossa curiosidade por aquelas figuras monstruosas faz surgir outros produtos, como livros, matérias, Série. série. E aí, os produtores, para não falarem a mesma coisa, os autores, roteiristas, porque, entenda, eles não estão advogando para eles de forma consciente. Eles estão usando os recursos Midiáticos. midiáticos e também os recursos de escrita para criar aquela narrativa, aquele storytelling e mostrar um outro lado. Porque o crime já foi mostrado, É o lado um pouco humano até o do... lado humano. E aí Uhum. mora o perigo. Ah. Porque na hora que mostra esse lado humano, é um Christian Cravinhos que ama, que tem uma sexualidade fluida, é uma Suzane von Richthofen Que é vivida pela Maria. encantadora, né? Que usa as Linda, táticas, linda. não é uma monstra. A própria Sandrão. A Sandrão é bonita também, ficou ali. A Sim. Elise Matsunaga. Não, as Cria-se, pessoas... sabe? Eu vi que até falando, ó, estou passando pano para a Elise Você Matsunaga. viu isso? Olha aí. Eu falei, Olha aí. como assim? Não, passei o pano, porque o cara era podre, escroto, não sei o quê. Então tudo bem, Então ela isso mata... justifica, Justifica ela ter né? picotado. Gente, não. Você vê a falta de noção. O Guy Debord, que escreveu, Perfeito. né, Já li Sociedade do Guido Espetáculo, Debord. ele fala que a realidade ela ganha valor quando ela é espetacularizada. Perfeito. Olha isso. Perfeito. Passar pano para uma criminosa.
Você começa a atribuir valores para aquilo porque veio o espetáculo. É isso. Então, nossa, não, ela matou por amor. Então, o matar por Se amor justifica. justifica um crime hediondo, Perfeito. uma coisa horrível. Então, isso é muito perigoso. E é um ponto de reflexão para a gente, para falar, peraí, isso aqui é ficção. Eu não posso confundir. Eu tenho que entender a intenção dessa produção com esse produto. Uhum. E a intenção é só mostrar o outro lado. E a gente tem até que ter um cuidado como jornalistas. Eu falo isso porque, por exemplo, o meu Sim. TCC foi baseado no Profissão Repórter. E eu li o Guy Debord justamente por isso, porque é toda a sociedade do espetáculo. E quando surgiu o Profissão Repórter, ele trazia os bastidores. A gente nunca tinha visto jornalismo daquele jeito. E aí, a partir daquele bastidor, você via a repórter chorando, tinha o espetáculo dela chorando vendo o bebê morrer. E isso causava um outro sentimento em que assistia, diferente de um recorte de uma reportagem Sim. editada, concluída. Aí você muda a perspectiva de em que ponto eu não potencializo um espetáculo e deixo a informação de lado. Era a minha sim. teoria no TCC. Cadê a informação? Será que o espetáculo não se sobrepôs? A cena da repórter chorando, o negócio. A informação se perdeu, não era o mais importante, porque dá audiência. Óbvio. Dá audiência. Né, hoje falam gera clique. E se você for analisar, o nosso mercado faz isso Sim, até sem intenção. perfeito. Porque assim, eu preciso mostrar o choro, eu preciso mostrar o grito, A mulher desmaiando. a mulher desmaiando. Você cria toda uma cena, você faz um mini cinema. São as estratégias do cinema. Você cria enquadramento, você dá ordem de importância para as falas. Então, essa fala é mais importante do que essa. E todos nós recebemos essa informação. Público, produtor de conteúdo. E vai se criando um novo modo de perceber as coisas. Como é que a gente E está coisas passam a percebendo ser as normal. coisas? Isso que eu ia falar. Olha que coisa maluca. Eu tô passando pano Pra pra Matsunaga. A Matsunaga. gente vai perdendo valor realmente do que é. Sim, porque a gente para de pensar no que une a gente como sociedade e acha que o que está sendo espetacularizado é o normal. Você vê que perigoso, que retrocesso. É um grande retrocesso. A mesma coisa, Márcia, acontece, e assim, não são só com criminosos, com políticos também. A gente olha para certos políticos porque eu me identifico por conta de valores. Então, tem falas que eu concordo com isso. Ou seja, já lacei pelo meu valor pessoal ou valores pessoais. E a pessoa ou faz atrocidades ou não faz nada e eu defendo. Porque ele é da minha tribo. Então eu fico um pouco cego. Totalmente. Eu só vejo o que eu quero. Porque o que eu Só vejo na vejo o que eu internet quero. é É isso. isso. A gente cria nossas bolhas. Quem não concorda comigo, Tá eu contra vou. mim? Tá contra mim, então aí eu vou ali hatear, vou jogar hate, ou vou bloquear, ou vou sair daqui, ó. Não quero isso. E aí cria-se uma polarização política e social que nem na nossa família, no almoço, a gente consegue conversar sobre isso. Sim, e tem gente que tá sem falar com a família até hoje Até por hoje, conta de, da última sabe, eleição. da última eleição. E, sei lá, vou falar de caso famoso, os irmãos Galhaço. Verdade. O Bruno e o Thiago, brigados até hoje por conta de valores diferentes. E olha como os valores são individuais, porque são irmãos, foram criados pela mesma mãe. Sim. Mas um tem uma percepção, algumas coisas pesam mais para ele do que para o outro. E isso cria essa ruptura. E quando tem essa ruptura, eu tô brigando não por gente do nosso núcleo, eu tô brigando por uma imagem que me foi oferecida. E que eu compro, né? E que eu compro. Digamos que aqui tem uma figura de uma pessoa. A gente não conhece, mas ela passa a fazer parte da nossa vida. É como se fosse uma pessoa mesmo. Pixel, imagem ou foto, tinta. Sabe, uma foto, tinta no papel. Consumir essa imagem na minha cabeça. Eu conheço. Eu conheço. Sabe, é dos meus. Foi assim que o Bolsonaro, então, cresceu muito. Sim. Usando a rede social. Usando a rede social, que também o Obama fez muito isso. E não foi só a rede social, né? Porque todas as mídias ampliam. Mas a gente tem esse olhar para a rede social,
mas foi por conta dos valores. Num país que a criminalidade está assim, saiu da normalidade, está muito absurda, ele defendendo o controle do crime, bandido bom é bandido morto, e ele usava isso nos discursos, vamos fuzilar não sei quem, sempre a arminha, tanto que, né, o porte de arma teve essa ascensão com ele. E aí eu, enquanto cidadão vulnerável, sem arma, vítima da violência, essa pessoa me representa. Ele defende a segurança pública, as seguranças individuais das pessoas. Essa é a pessoa que eu quero. E aí, cristão, ainda tem isso, né? Cristão, bem lembrado, muito bom. Cristão tem os valores, família, Deus, pátria. Então, você vê como que a gente não cai nesse discurso, eu vou usar até outra palavra mais leve do que cai, como a gente compra esses discursos. E não é porque o Bolsonaro é vilão, o Lula é vilão, sei lá, o Maluf é vilão. São estratégias. Presta atenção. Você acha que tudo é pensado? Óbvio, tem campanhas de marqueteiro para isso. E tudo é pensado. Inclusive, para o Lula ter ganhado a última eleição, ele também precisou passar por um rebranding, né? Também. Vamos... para quem é da época vai lembrar, o Lula era barbudo, uma barba muito mal feita, o cabelo todo desgrenhado, aquela cara de sujo, tô falando a real, tá? Porque ele era metalúrgico. Então tinha aquela cara de sujo, não passava uma Operário. sepsia. Operário. Então, isso na visualidade. O comportamento, é um agitador. Arredio. Radical e tá invadindo terra. E a expressão simples corroborava com todos esses dois. Depois veio-se o tempo de Lula, paz e amor. Ou seja, não, ele não é tão violento como todo mundo achava. Não tenho mais medo, embora a Regina Duarte, você lembra dessa campanha? Eu tenho medo? Eu tenho medo. Não, ele não é esse monstro que foi pregado. Quando ele começa a se enquadrar em padrões mais palatáveis, aí compra-se essa nova imagem. Bolsonaro, ele teve uma queda de imagem. E não foi só por conta da prisão. Bolsonaro teve uma queda de imagem quando ele começou a brigar com o mercado que construiu a imagem dele. A imprensa construiu o Bolsonaro, não foi só as redes sociais. Então ele era aquela figura polêmica que a primeira vez apareceu lá na Veja, com discurso, bomba, não sei o quê, quando era da época do Exército. Depois falas polêmicas toda hora na Luciana Gimenez, no CQC. A Monique Ozzy toda hora entrevistava aquela figura com uma fala fora da normalidade. E aí a imprensa, essa pessoa é polêmica. Foi se abraçando. Aí ele juntou a narrativa que a gente acabou de falar, né, os valores morais. É essa pessoa, esse é o candidato. Para chamar a atenção, em qualquer plataforma, na internet, na TV, na sua casa, em qualquer lugar, você tem que usar alguns artifícios da atenção. Pode ser movimento, então assim, coisas em movimento chamam mais a atenção do que paradas. Você vai perceber uma barata na sua casa, só pelo um rato na tua casa, um vulto na tua casa. Às vezes é só um rato, você acha que tem espírito. Viu aquele vulto? Você fica atento ao ambiente. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é a incongruência. O que é incongruência? Falta de normalidade. Peladona em Congonhas, foi quando surgiu o grande fenômeno das Miss Bumbum, André Surak e tudo. Elas usaram a incongruência para aparecer, o que não é normal. Sabrina Sato usando roupas estranhas. Diferente, aí eu usei o exemplo ali da Lady Gaga, da outra. Isso é incongruência, chama a atenção. Foi o recurso usado pelo Bolsonaro. Então, através da fala. Se qualquer candidato aparecer de Carmen Miranda, ele vai chamar a atenção. Porque, peraí, nem Mato Grosso. Sim. Criou-se uma identidade na música, a própria Carmen Miranda também.
é a falta de normalidade. Quando ele é preso e ele deixa de estar na mídia e antes ele começa também a refutar, até ser agressivo com a própria mídia, isso também faz ele perder essa imagem que ele tinha antes, é isso? Ele perdeu porque ele brigou com quem promoveu ele. Então, olha que coisa maluca. Ele achou que ia ter outros aliados poderosos, sendo que é uma vila. É um mercado pequeno, são Sim. poucos veículos, poucos profissionais, embora tenha a dimensão de propagação, é muito pequeno. Com a imagem que ele tem hoje, você, como estrategista, acredita que ele teria chance perante Lula em 2026? Se ele fosse candidato ainda? Olha, falando do aspecto da Da imagem, imagem, sim. não. E eu te falo não por quê? Porque a imagem dele, tanto ele e o núcleo paralelo de todo o sistema, acabou tendo ruído. No entorno, o filho que tem a imagem Eduardo de Bolsonaro. conspirador Sim. da pátria, isso com Dom Pedro, sabe? O imperador da República. Aconteceu lá atrás. Por que não vai acontecer com... Então, Eduardo Bolsonaro prejudicou o pai. Eduardo prejudicou, a Zambelli prejudicou, com a questão da violência excessiva, a mesma arma que promoveu, depois desceu. O Bolsonaro, ele passa toda hora, idas e vindas do hospital, ninguém compra o discurso, a fraqueza. O Collor ganhou pela juventude, quando ele venceu o Lula. Sabe, Ontem, o poder. a gente divulgou uma pesquisa, Quest, né, que diz o seguinte, que quase 70% da população hoje quer que Bolsonaro indique alguém para concorrer no lugar dele. A pesquisa está claramente dizendo que o povo já não acredita... Olha aí, e eu não sabia da pesquisa. ...que Bolsonaro conseguiria levar mais um mandato. Olha isso. Tá porque, claro. tem essa imagem de fraqueza. Depois eu quero até essa pesquisa. Te Porque, mando, obrigado, temos aqui. até reforçou o discurso de imagem. E o próprio Lula também, tá? Então, no Lula tem assim, será que vai aguentar? Será que vai ter saúde o suficiente? E aí, qual que é o posicionamento do Lula? Correndo, malhando, tá ali, ó. Já ia falar. Né? A estratégia de comunicação mudou completamente. Completamente. A gente que estuda isso, Sim. A gente observa na rede social toda a estratégia diferente. Saudável. Saudável. Fazendo alianças com o mundo inteiro. Se mostrando também a favor do meio ambiente, com a COP, trazendo a COP para o Brasil. Isso tudo é política, né, gente? Sim, tudo é política. E atento aos temas sociais que cancelam. Perfeito. Atento às questões raciais, atento às questões de religião. Mas cometeu um grande erro. Sim, naquela frase, relembra pra mim? Que os traficantes também eram vítimas. Sim, eu Inclusive, entendi o ele pensamento. caiu, eu também entendi. Vou passar um paninho pra você, hein, senhorzinho? Mas ele caiu na última pesquisa nessa mesma, Sim. por conta dessa frase, da popularidade. Sim. Uma frase mal dita. Colocada. Tá vendo? Olha, por que ele vai improvisar? Você viu? Por que ele... se você pegar a frase dele, os traficantes também são vítimas. Se a gente for analisar, ele tem mais coisas para falar, tem as camadas ali. Tem camadas. Então, assim, são vítimas porque tem consumo. E é a base que sustenta. É o povo que sustenta um rei. Foi isso que ele quis dizer. Só que da forma como ele falou, aí vem o outro tipo de percepção. Como assim? Quem é vítima é quem se viciou. Depois ele pediu desculpa. Perfeito. Mas não adianta muito. Isso fica como uma mancha, só que também isso não derruba todas as outras estratégias. Estratégia de político. Presta atenção na época de campanha. Políticos com roupas claras, manguinha, sabe, dobrada, mostrando que é trabalhador. Aí abraça cachorro, abraça criança, abraça idoso. Pessoa disponível na comunidade. Só em ano eleitoral. E por que não fazem depois? Para não perder o status quo. Então precisa estar sentado na cadeira do rei. Porque senão alguém vai tomar o lugar. Então precisa disso. E não é maldade. Não, pode ser um pouquinho de malícia, de estratégia. Mas não é porque a pessoa é maldosa.
Se ela não fizer isso, ela não se perpetua no poder. E nós, como eleitores, a gente está aqui comunicando, né, tentando ensinar as pessoas a analisar. Como é que eu faço uma boa escolha, então? Quais estratégias, já Boa sabendo pergunta. disso, Sim. que o político vai usar dessas estratégias, como é que eu percebo que aquele cara ali pode fazer algo por mim, não só por ele? Porque o que eu percebo hoje é que estão todos legislando a favor deles Sim. mesmos. Todos. E aí me todos. parece essa coisa assim, caramba, o povo tá só, a gente não Tá. se sente representado por eles. Então, como é que na próxima eleição eu consigo identificar, através de estratégias de que eu já sei como que eles se comunicam, para votar melhor? Normalizou, né? Ficou uma coisa... a gente acha que é normal o político não trabalhar para o povo. Mas olha, o que eu tenho como ponto de sugestão, até para estudo nosso, né? Porque também não tem fórmulas prontas. Sim. Mas o que eu sugeriria é uma educação midiática nossa. E o que seria essa educação midiática? Opa, eu vou analisar o discurso. Uhum. Essa pessoa está falando isso agora. Agora, eu sou contra o aborto. Então, essa pessoa não está falando de aborto. Por que ela não está falando de aborto? Não, e por que depois de um É. ano ela mudou? Porque tem Por que muitos depois... que mudam. Exato, é isso Não aí. é? Exato. Então, isso é educação midiática. Eu vou analisar o discurso, eu vou ver o tempo que ela falou isso, eu vou ver o sistema de crenças dela. Depois eu preciso sim ver propostas. Eu não preciso entrar no site ali que o governo disponibiliza, mas eu não preciso entrar ali na Câmara, no Senado, na Prefeitura, na Câmara e ver o conjunto de leis, né? Porque é aquele tanto de papel. Mas começa a ver as principais notícias dos últimos anos. Quantas propostas Faz, ele colocou em prática, tirou do papel? Faz o teu comparativo. Porque a gente faz isso no supermercado. Você não analisa o que está mais caro e o mais barato para escolher? Com político, vamos fazer a mesma coisa. Saber qual que compensa mais? Perfeito. O que equivale? Porque existe-se um discurso muito bonito de que aquela pessoa nos representa e que vai defender os nossos valores. E eu não posso escolher só um, tem que ser um conjunto todo, sabe? Que defenda os mesmos anseios. E eu não falo nem os mesmos códigos morais, porque às vezes eu escolho um político por conta da fé. E não tem nada a ver. Às vezes você simpatiza pela pessoa só também, né? Adorei. O Collor, adorei. O cara Que é um forte, risco bonito. também, né? Que é um risco. Então, eu acho que o caminho é esse, educação midiática. Uma educação midiática que a maior parte da população, infelizmente, não tem ainda, né? Não tem. E nas escolas, de repente, também, a gente começar uma educação política, né? Também. De entender como funciona toda a legislação, como funcionam as coisas. Que eu sinto falta disso, né? Parece que é muito tudo... As crianças estão com o celular na mão desde 3 anos de idade e não sabem ter uma educação digital. Até em alguns países já existe isso. Já existem programas voltados para isso, né? Não, foi bom você ter falado isso, porque olha o que a gente pode pensar aqui sobre o padrão das redes sociais. Vídeos curtos. Perfeito. Curtos. Eu tenho que já ver o próximo. E que não aprofunda nada, né? Nada. Isso limita a minha capacidade de raciocínio. Uhum. Então, se eu não raciocino, como que eu vou ter senso crítico? Perfeito. A minha educação tá... não, mas aqui eu leio isso. Não. Você lê só aquela primeira frase. O cérebro, ele precisa de tempo para maturar as coisas. A gente não é uma inteligência artificial que em questão de segundos entende aquele assunto. Uhum. Eu preciso ver os vários pontos. Mas por que as pessoas que não querem cerram isso? aquilo. Porque é mais fácil. Preguiça, o cérebro... Preguiça. E preguiça que eu falo... E é uma preguiça crônica que tá ficando pior com isso aqui. Sim, né? Porque o cérebro, ele se desenvolveu para pegar atalhos. Em tudo. Fui com a cara dessa pessoa, o santo bateu. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com atalhos do cérebro. E por que a gente não gosta também da pessoa de cara? É por também... Valores, traços. Às vezes a pessoa tem um traço físico que lembra alguém Que você não gosta. que não gosta, que já causou algum dano a essa pessoa. Lembra um ex-namorado, uma ex-namorada. É verdade que a gente gosta das pessoas nos primeiros 3, 5 segundos? Sim. É realmente Na isso? verdade, tem uma pesquisa que fala que em meio segundo, o cérebro já... Opa! Gostei ou não? Gostei, não gostei. É perigo, não é perigo. Você gostou de mim? Adorei. E aí, ó, você presta atenção quando a gente tá numa... Apareceu uma cobra.
Você não tem Tempo, né, pra pensar. 30 segundos. Você corre, você pula. Ah, quem tem medo de barata, apareceu, já está no teto. Então, o cérebro, ele pega esses atalhos. E a indústria, essas big techs, sabendo disso, usa nessa predisposição que a gente tem, neurológica, para nos viciar, para nos deixar alienados. E a gente fica viciado na dopamina, no like, nas Exatamente. pessoas nos aprovando Aham, ali. E não tô falando de outras pessoas, não, a gente mesmo. A gente precisa, o ser humano precisa de aprovação, porque vivemos em comunidade. Perfeito. Se temos aqui uma comunidade e alguém não é aprovado, ele vai ser excluído. Ele já não pertence mais àquela comunidade. Então, sabe, olha que coisa tensa, triste. Assim, eu preciso ser aprovado, mas você não precisa ser aprovado por pessoas que nunca te viram na vida. Exato. Tem que ser o teu núcleo. É um exercício que todo mundo tem que fazer, né? Por exemplo, eu já fui muito cancelada, já recebi muito hate. Agora, defendendo o Pará com a COP, eu não tô defendendo o Lula, eu tô defendendo o Pará. Mas quando eu defendo o Pará, as pessoas vêm me atacar como se eu estivesse defendendo o governo federal. Assim, elas não conseguem diferenciar uma coisa da outra. O discurso do que, na verdade, eu tô querendo mostrar, que é um discurso de xenofobia, de desconhecimento da Amazônia. Que infelizmente existe do Sudeste, do resto do país. Sim. E quando eu venho de lá e venho para a mídia nacional e tô aqui fazendo esse papel, eu me sinto no dever de mostrar esse lado. Mas as pessoas acham que aí é por isso que eu estou passando pano pro governo. Então, existe realmente essa cegueira. Tem. Né? É uma doideira. E, Márcia, olha que, assim, eu acho que pode servir de ponto de reflexão para todos nós. Quando a gente fala de política, ao falar de política hoje no Brasil, gera-se um constrangimento. A gente, assim, não, mas eu não estou defendendo A ou B, né? Você fica pisando em ovos. Pisando em ovos. Você tenta trazer a realidade, mas já se justificando. Perfeito. E então, deveria ser algo que a gente precisa discutir cada vez mais. A gente não consegue. E de forma normal, natural. E por que acontece isso? Porque existe uma predisposição causada pela cegueira da realidade. É tema complicado, não pisa não que você pode se prejudicar. Isso causa uma censura nos outros. E censura, a gente sabe, nunca foi bom para democracia, para as opiniões, para o debate, para a evolução de ninguém. Então, se você precisar defender, defenda sim. E não tenha também aquela visão apaixonada por um ou por outro, que eu sei que você não tem. Né? Você tem um histórico aí incrível de credibilidade, seriedade. Você faz um papel como jornalista. Na hora que for defender o Lula, defenda. Na hora que for defender o Bolsonaro, defenda. Exato. Na hora que for para falar mal do Lula, fale. Mas do eu acho Bolsonaro. que o papel do jornalista é esse, né? A gente não pode ser amigo de política. Não dá para passar pano só. Não dá. Você tem que bater em todo mundo que tem que se bater. Tem que elogiar quando o negócio precisar. Funciona. A não ser que o Lula ou o Bolsonaro sejam seus pais, os seus avós, aí vem aquela questão familiar, do valor da infância. Inclusive, tem uma polêmica para a gente encerrar, porque a gente já falou bastante, mas eu queria saber, assim, diferença entre Michele Bolsonaro e Janja. Quais das duas teriam chances numa possível candidatura, tá? Vamos lá. Sendo que Janja, hoje, apresenta um hate assim, nas redes sociais, uma resistência até por parte do eleitor do Lula quanto a Janja. E Michele tem todo o público do Bolsonaro, mas ela criou uma imagem que não é fortalecida ainda publicamente. Não parece aquela imagem de uma mulher que entraria num embate contra um possível Lula que já está mais fortalecido há mais tempo. Macaco velho, como a gente costuma dizer, da política. Então, olha essas duas imagens e que análise você faria delas? Assim? Vamos, então, fazer um estudo midiático, uma educação midiática juntos, né? Tudo que eu falei aqui foi da mídia, que eu envio por fora. Então, assim, já estamos criando mentalmente, a gente não tem nenhuma informação visual da Janja e nem da Michele, a não ser a memória, que já trouxe isso para o nosso cérebro. Então, tem clara aqui a figura da Michele, tem clara aqui a figura da Janja. E aí a gente parte dos 3 pontos. A visualidade. E aí traz todos os arquétipos. Michele Bolsonaro. Cristã, A rainha,
afina, né? Ela tem essa imagem refinada, a mulher branca, europeia. Eu tô falando de figura, tá? Ela Tá. não é europeia, é de Sim, sim, Brasília, sim. mas aquela figura europeia, bem cuidado, cabelo, magra, Uhum. esbelta, fala baixo, chique. Janja, vamos lá para a figura da Janja. As roupas coloridas, não são sóbrias igual da Michelle. Na visualidade dela, o cabelo dela não tem uma identidade. Sempre bagunçado. Ou tá bagunçado, ou tá amarrado, ou tá solto. O óculos O grandão. óculos grandão, cobrindo o rosto, tal. Agora vamos pro segundo, pro comportamento. Michele, bela, recatada e do lar. Marcela Temer, lembra? Lembro. Janja, fala o que pensa. É sem filtro. Aí a gente vai aqui para a caixa, né, de entonação. A Michele usando ali todos, né, Seu artifício. seu Ela artifício, seduz, né? seduz. A Janja, alegrezinha, sabe? A voz muito anasalada, perde-se credibilidade com isso. Isso no campo da expressão. Então, a Janja está em desvantagem Nesse quesito nesse imagético. quesito. Só que aí a coisa se inverte no conhecimento, na cultura, comportamento e expressão. Se colocar a Michelle em um debate, a Janja engole ela. Porque a Janja tem formação, graduação, pós-graduação, já trabalhou no setor público. Michele, não. Se colocarem em um debate, uma é mais inteligente que a outra. Eu não conheço, eu não sei se é. Mas assim, pelo currículo... Pelo histórico, currículo. Então, uma vai falar de fé, de guerra contra o bem e o mal. Aquelas imagens prontas, aquelas figuras prontas, metáforas. Xandaracântara. A outra... A outra vai trazer embasamento. Vai trazer embasamento, vai falar de política pública, de qualquer tema social, vai falar com mais tranquilidade. Então é uma disputa bem difícil. Porque sim, o público pode comprar pela imagem pronta, como já comprou no passado, aquela figura salvadora da pátria, ou tá todo mundo cansado desse lenga-lenga. Não, eu preciso de alguém competente para ocupar o cargo, alguém Então, bonitinho. o que a Janja poderia melhorar para tirar essa imagem perante ao público que parece que está sempre ali atrás do Lula, atrapalhando o Lula, porque ela passa essa imagem que é um pouco machista, inclusive. Não, Completamente, é né? completamente machista e isso é um ponto positivo para Janja, porque ela tem carisma. Se ela não tivesse carisma, jamais ia ter esse hate. Por que estão em cima? Porque ela mesmo, calada, ela aparece. Se ela ficar calada, muda, viu lá a mão dela? Entende? Entendi. Ai, tinha muita coisa ainda pra gente falar, mas o tempo. Tem assunto pra... Como é que eu te encontro? Como é que você ainda dá aula? Você pode ser contratado para ser estrategista de imagens de empresas? Você dá cursos? Como é que funciona, Luciele, o seu Faço tudo trabalho? isso. Eu dou palestras para empresas, eu crio cursos para universidades, eu monto toda a estratégia para pessoas, executivos, produtos. Estou nas redes sociais, o meu arroba é Luciélio, L-U-C-I-E, 2 L's, hein? 2 L's, Guimarães. Tá aqui embaixo aparecendo para E vocês. quem precisar, estou aí, estou à disposição para ajudar a melhorar como as pessoas te percebem. Perfeito. Isso é importante no tempo que a gente está. Não, isso muda tudo, inclusive, né? Lucélio, muito obrigada por você estar aqui comigo. Adorei Que te demais. conhecer. Foi muito, muito bom. Podemos conversar num café depois sobre outras coisas e outras estratégias que a gente pode usar na Sim, comunicação, né? eu também adorei, obrigado pelo espaço e eu fiquei muito feliz de contribuir com o teu debate e me sinto honrado de estar aqui com você, tá? Então, obrigado mesmo e eu espero que isso tenha virado um pouco a chavinha em quem nos emprestou o ouvido. Perfeito. Eu acho que, inclusive, se você gostou desse episódio, você pode agora compartilhá-lo nas suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp, na sua família, porque a gente precisa realmente ter essa educação midiática que nós trouxemos aqui nesse episódio, essa imagem por trás da imagem, né? A gente precisa entender o que a imagem quer passar e pouca gente tem essa imagem crítica, essa visão crítica da imagem, né? E a gente precisa aprender isso é aprendido. Ô, Márcia, só antes de dar tchau, rapidinho. Sim. Todos os profissionais de comunicação
aprendem essas coisas. E hoje, como todo mundo é produtor, precisa aprender também. Pronto, era isso. Perfeito. Então, ó, vamos atrás de conhecimento. Não é só chegar lá e quero influenciar todo mundo, quero falar. Tem que estudar, né? Tem que estudar e se embasar. E se você gostou, então, do episódio, compartilha, já linka aqui, já coloca na sua rede social. E também vou agradecer o Estúdio Soul Hostcast, que é onde a gente grava, aqui o nosso parceiro, o MDcast do Rafa. Se você tiver realmente um produto que quer tirar ali do papel, quer colocar seu podcast no ar, quer gravar seu curso, quer gravar sua live, qualquer coisa relacionada à imagem e à comunicação, aqui o Estúdio Soul é o seu lugar, é o seu espaço. Você pode entrar em contato aqui com eles no arroba também do Estúdio Soul no Instagram, que o Rafa vai te receber super bem. E se você disser que viu aqui, tem aquele desconto. Então, muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Você, reforçando aqui, é maravilhoso. Eu já vim outras vezes em outros podcasts. O que ela tá falando é real. Gente, até semana que vem. Tchau, tchau.